gente, meu nome é Marcela. Alguns aqui já me conhecem, outros não tiveram contato ainda comigo. Eu sou prima da Raquel, trabalho o marketing dela. A gente está aí nessa jornada para levar o conhecimento de intérpretes para o mundo, né? Sair um pouquinho da nossa zona de conforto, que é trabalhar só na nossa cidade. Então, a Raquel transformou o curso presencial dela num curso online. E a gente está nessa jornada juntas aí para fazer da galera da Adrenalina a maior comunidade de intérpretes do Brasil, quiçá do mundo. Tá joia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação efetiva. Mas antes mesmo de entrar no assunto, né, da comunicação efetiva em si, a gente precisa saber que comunicar-se sempre foi uma necessidade humana. Vou dividir aqui. Comunicar-se sempre foi uma necessidade humana. E conforme a gente foi evoluindo e desenvolvendo, né, como pessoa, a gente teve que desenvolver novas formas de comunicação e se adequar à nossa sociedade, tecnologia, né, que foi disponibilizada, às nossas necessidades gerais. Antigamente, a comunicação era feita em forma de símbolos, né? Antigamente, lá, o pessoal das cavernas fazia desenhos, né? E aí a gente foi evoluindo essa comunicação para a escrita e também para as linguagens mais modernas, como fotografias e até mesmo imagens em movimento. Conhecemos as formas de comunicação que são quais? Verbal, não verbal, ela engloba a comunicação pelo olhar, comunicação por mímica, linguagem corporal, gestos, desenhos, vídeos, né? E a escrita. Com a evolução da nossa espécie, nós começamos a encontrar grandes desafios na nossa sociedade em relação à comunicação. Existe uma frase do marketing que diz: confusão não gera conversão. O que isso quer dizer? Levando para todas as áreas da vida, a gente consegue entender que, pensando em vendas, quanto mais confuso, menos as pessoas se interessam pelo seu produto. Pensando em relações, e isso envolve todos os tipos, tá? Relação, seja ela familiar, amizade, relações amorosas, vemos que as pessoas confusas têm dificuldade de se comunicar e geram estresse no meio em que convivem. Já pensando no ambiente de trabalho, a comunicação confusa pode não só atrasar um projeto, como também impactar o resultado dele. Imagina só, uma marca grande fazendo uma propaganda confusa, com elementos que não fazem parte do produto que ela quer mostrar, ou não trazem o sentimento que quiseram passar ali. Na comunicação entre as pessoas é da mesma forma. Por isso a importância da comunicação efetiva, seja ela da forma que for, verbal, não verbal ou escrita. Porque até mesmo, gente, uma expressão que a gente passa já muda totalmente a forma que você está querendo passar aquela informação, tá? Comunicar é transmitir uma mensagem, partilhar ideias ou sentimentos, estabelecer uma relação para que a comunicação seja efetiva. É preciso estar atento a alguns problemas que ocorrem com muita frequência. Vamos ver agora alguns problemas de comunicação. Ruídos da comunicação são elementos paralelos ou secundários à mensagem. Além de ruídos propriamente ditos, que são os sons que interferem, né? Mensagens simultaneamente concorrentes ou sobrepostas também dificultam o processo. Então, evitar falar enquanto uma outra pessoa está falando, atravessar essa pessoa e cortar o raciocínio lógico faz parte de ruído da comunicação. Então, sempre a gente escuta primeiro e depois a gente fala. Excesso de informação é o que a gente mais vê hoje, né? A internet está aí com uma facilidade muito grande, o acesso está muito mais difundido do que antigamente, então o excesso de informação é quando ela passa da medida. Em vez de você ir direto ao assunto, você fica rodeando e dá ênfase aos detalhes. Então, você escolhe um mentor para você. E aí você começa a ir atrás de outros, porque ele traz detalhes maiores
do que o mentor que você escolheu inicialmente. É só um exemplo, tá? E aí traz esse excesso de informação que gera confusão e você não consegue assimilar mais e definir para que lado você vai, tá? Lacunas de informação. Nada mais são do que falhas que comprometem o encadeamento de mensagens principais. Como assim? Frases interrompidas, omissão de conectivos, esquecimento de conteúdo principal. Você começa a falar alguma coisa e no meio alguém te interrompe e você esquece o assunto principal e aí você fala, não, beleza, então já segue aí porque eu esqueci o que eu estava falando. É só um exemplo do que pode acontecer, tá? Inclusive, acontece muito quando os assuntos são improvisados. Você vê uma aula, uma palestra, ou então, de repente, alguém fala assim, fulano, faz um discurso aí. Geralmente vai ter uma lacuna de informação aí no meio, tá? Signos linguísticos obscuros, meu Deus, o que é isso? São expressões como jargões, termos ou palavras vulgares, mais conhecidos como palavrões, né? Expressões que não se usam ou são muito sofisticadas, também são conhecidas como signos linguísticos. Tem gente que acha que falar difícil é bonito. Não, gente, não é. Bonito é a comunicação chegar de forma efetiva a quem está recebendo, no caso, o receptor. Falta de lógica ou sintaxe discursiva. É o emprego equivocado de conjunções ou preposições, estabelecendo relações que fogem ao raciocínio lógico. Tem gente que acha que dá para colocar um com, ou um o, um a, um de, um e, de forma que não cabe na frase, né? Então, o qual, a qual, o cuja, cujo, a cuja. Tem gente que usa e acha que é bonito. Não, não é. Existe uma falha de sintaxe aí também. Variante do código empregado. São variedades linguísticas. Aqui no Brasil a gente conhece como regionalismo, né? Tem muita gente que fala tangerina, tem gente que fala mexerica, tem gente que fala bergamota. Então, assim, encontrar o termo onde seja mais usual é a melhor forma de você manter essa comunicação. Acontece também com mandioca. Tem gente que chama de macaxeira, tem gente que chama de aipim. E tá tudo bem. Você só precisa encontrar o termo. Então, assim, se você for dar uma palestra, ou você for dar aula, conversar com alguém de determinada região, você naturalmente vai saber o regionalismo dele, então você usa a comunicação que para ele fica fácil o entendimento. Tá joia? Precariedade do canal empregado. O que é isso? É a falta de qualidade do equipamento que você está usando para se comunicar. Tá? A Raquel uma vez falou que fazer eventos no centro de convenções ou nos hotéis ali próximos da torre de TV era um problema, porque causa muita interferência, né? Então, ondas de rádio, ambiente impróprio para conversa, às vezes você está num bar ou num restaurante muito movimentado, com muita música, muita gente conversando, possivelmente vai trazer essa precariedade, né, na conversa e pode falhar a comunicação. E aí acha que entendeu uma coisa e você falou outra, tá? Diferenças de contexto ocorrem devido à diversidade que o emissor e o receptor possuem em relação ao universo do discurso. Pode-se falar, inclusive, que isso faz parte da diferença cultural. Então, assim, diferença de contexto. Se você for conversar um determinado assunto com uma pessoa que veio de uma classe média alta e conversar com uma pessoa de classe baixa, possivelmente eles vão ter conflitos de informação e vai ter falha de comunicação ali no meio. Mesmo eles falando sobre o mesmo assunto, eles têm distintas ideias sobre aquilo e não vão entrar num acordo. Dispersão do receptor. O que isso significa? É a falta de concentração. Quando o receptor, a pessoa que está recebendo a mensagem, não foi previamente preparado para essa comunicação. Tá, Marcela? Me dá um exemplo. Às vezes o seu pai está vendo a televisão e aí você chega e fala alguma coisa com ele. Ele não estava preparado para receber essa informação. Então aí você fala, mas você nem está me escutando. Beleza, falha de comunicação. Tá? É um problema que precisa ser ajustado. Entenda que o foco dele não é ali. Então, chame o foco para você e depois você comece a comunicação.
E 10, falta de motivação ou despreparo do emissor. É um dos problemas mais comuns em situações específicas, como eu já tinha falado antes, a parte de palestra ou discursos, quando alguém é chamado para fazer em cima da hora e não se preparou, tá? Em algumas palestras, em algumas aulas, tem gente que realmente não tem preparo para isso. Acha que só porque entende um pouquinho de determinado assunto pode chegar e falar, fazer uma aula de, sei lá, dividir em 10. A gente vê isso em muitos cursos aí, né? Hoje na internet. Muita gente que copia o curso do outro, lê um livro e acha que pode abrir um curso, e aí a gente vê que realmente é uma pessoa que não tem preparo nenhum para aquilo. Né? Tanto que geralmente não vai para frente. Ele até dá um pico de venda no início, mas depois ele para e, enfim, a internet hoje está aí, não perdoa, né? A gente cai na zona, como é que é? Dark web. Cai na dark web e fica mal falado. Mas o que você sabe da comunicação efetiva? Tá, vamos de fato chegar lá. O que é a comunicação efetiva? A comunicação efetiva é a capacidade de dialogar de maneira precisa e compreensível. Nesse sentido, muitas pessoas têm dificuldade de se comunicar quando há um problema para resolver. Toda vez que envolve emoção, você está nervoso, você está triste, você está muito alegre, você está com medo. Geralmente existe um problema de comunicação quando envolve as emoções. Tá joia? Isso porque as pessoas elas não foram preparadas para se expressar. A gente, num geral, não fomos preparados para nos envolvermos com outras pessoas. A gente foi preparado para viver na nossa bolha. Então, é um grande problema, inclusive, de novos aí, a gente chama de os adolescentes adultos, né? Que ficam na casa dos pais até muito tarde, e aí, quando saem para viver a sua vida, acham que as pessoas têm que agir como as pessoas que convivem dentro da casa. E não funciona dessa forma. Então, a gente tem que aprender a se expressar, a gente tem que aprender a conversar com as pessoas, entender a comunicação do outro, para poder ter uma troca efetiva. Aprender como utilizar a comunicação pode melhorar a sua relação interpessoal. Por isso, saber a melhor maneira de passar a informação é essencial para o crescimento pessoal e profissional. Assumir o comando sobre como falar é o primeiro passo para desenvolver a comunicação efetiva. Portanto, comece analisando como você se comunica com as outras pessoas e o que usa para isso. Então, qual a forma que você se comunica com os outros? Você já percebeu se as pessoas recebem informação da forma que você quis passar? Se não, a gente tem um problema aí. Observe o tom da sua voz. Às vezes, vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu fui passar um assunto para uma pessoa da equipe, e aí o meu filho ouviu e virou para mim e falou assim: Nossa, mas você está sendo muito agressiva. Eu falei: Não. Só que ele é criança, ele tem 9 anos. Falei: Não, a mamãe não foi agressiva, a mamãe foi incisiva. Então, para determinados assuntos, você tem que saber separar. Então, como eu estava falando de trabalho, eu fui incisiva, mas eu não fui agressiva. Mas no olhar da criança, como eu não falei de forma doce, e essa pessoa da equipe é o meu outro filho, ele achou que eu deveria ter falado mais carinhosamente por ser meu filho. Então, não. Dentro da equipe, ele é equipe como qualquer outra pessoa. Então, a gente vai falar como fala com qualquer profissional que trabalhe com a gente. Quando tiver que ser a parte de brincadeira ali, mais carinhoso e tudo, a gente quando está falando na parte de amizade. Fora isso, profissionalismo, a gente tem que seguir a comunicação como deve. Assumir o comando sobre como falar é o primeiro passo para desenvolver a comunicação efetiva. Portanto, comece analisando como você se comunica com as outras pessoas e observe o tom da sua voz ao falar isso. Vamos fazer uma análise? A falta de comunicação. Como você reage quando precisa comunicar as suas decisões para alguém? Fica com medo de dizer suas ideias? Você tem medo de retaliação ou não ser bem interpretado? Ou acharem que você está no fantástico mundo de Bob e falarem aterriza? Bom,
Se sim, saiba que essa atitude te prejudica quando o assunto é a comunicação. Isso porque não saber como falar ou sentir medo de como vão agir afeta a sua autoconfiança, tá? Então, quantas vezes a gente deixou de falar ou deixou de agir com medo de como o outro ia receber? Então, a gente não tem o controle sobre o que o outro pensa, a gente só tem controle sobre a gente mesmo, como a gente se sente em relação ao que o outro pensa. Então, eu fico triste porque ele não entendeu como eu falei. O problema não está nele, o problema está em você que não está sabendo se comunicar de forma efetiva, certo? Além disso, deixar de lado a comunicação pode fazer com que as falhas sejam constantes e atrapalhem seus relacionamentos gerais. Outro ponto é a falta dessa soft skill. Pode estar escondendo um problema maior, a comunicação agressiva. Para solucionar o problema, é importante entender o quanto você já desenvolveu essa habilidade. Então, vamos lá. Eu já fiz a autoanálise, eu já vi, eu sei que a pessoa não está entendendo o que eu estou querendo falar, então eu preciso reformular a minha frase para ele entender. Isso é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Vamos passear pela comunicação, por dentro dela. Algumas perguntinhas que eu vou fazer aqui para vocês. Como você se comunica com as pessoas em situações desafiadoras? Como você prefere que se comuniquem com você? Você sente que tem dificuldade de se comunicar de maneira satisfatória? Quando você pede algo a alguém, ele costuma perguntar de novo o que já foi explicado por você? Identificar e analisar as respostas dessas perguntas vão te ajudar a ter uma comunicação mais efetiva. Para isso, é necessário investigar os pontos falhos entre a fala e a compreensão. Além disso, é importante entender que a outra pessoa sente quando você se comunica com ela. Isso porque ela pode sentir que está sendo cobrada em excesso através do modo que você fala. Então, até para a gente pedir algo ou cobrar algo de alguém sobre trabalho, sobre relacionamento, a gente tem que saber falar. Tem gente que cobra demais e faz de menos, já percebeu? Existem muitos problemas também por conta disso. Tem gente que acha que vomitar informações, desculpa até o termo, vomitar informações faz com que o outro entenda você de forma satisfatória. E não é assim. Você tem que entender o outro lado também. Por meio dessa reflexão, você saberá como alinhar a sua comunicação ao que os outros precisam. Isso requer esforço, mas no final, eu garanto, é gratificante. Portanto, de nada adianta aplicar essa habilidade se não conseguir manter boas relações interpessoais. Um livro famoso sobre aprender a se comunicar em relações interpessoais é As 5 Linguagens do Amor. Ele não serve apenas para relacionamento amoroso. Entender como o outro se comunica ajuda a evitar conflitos. Então, o amor, nesse caso, ele fala sobre o amor entre duas pessoas. Não importa se é um amor entre casais ou um amor entre pai e filho, entre marido e mulher, né? Entre amigos, porque você também ama os seus amigos. Então, você entender a linguagem dele, o que faz ele feliz, ou como se comunicar com ele, evita conflito. Tá, Marcela, mas como eu faço para desenvolver essa comunicação? Agora que você entende a importância de alinhar o seu diálogo de forma clara e satisfatória, é hora de desenvolver a comunicação. Para se comunicar efetivamente, também é preciso desenvolver a escuta ativa. Vocês já conhecem muito bem isso, porque é um dos pilares do curso, né? Da Raquel. Então, esteja disposto a escutar e entender o que é falado. Observe como as pessoas se comunicam e troque feedbacks com elas. Às vezes, você, sabendo como a pessoa age, dependendo de como ela falou, se foi de uma maneira mais ríspida, se foi de uma forma confusa, ou você sentiu que ela está fora do que seria o normal dela, cabe um feedback, cabe você sentar e conversar com ela e entender o porquê que ela está se comunicando daquela forma. Quando precisar comunicar algo importante, anote o que será comunicado. Marcela, eu preciso fazer isso? Sim. No início, faz toda a diferença.
depois entra no automático. Então, assim, principalmente se você for falar algo muito importante ou algo que possa mexer com as emoções da outra pessoa, anota. Anota e treina como você vai passar essa comunicação. Use tons de voz brandos para se comunicar e evite respostas extremamente curtas para sanar as possíveis dúvidas. Gente, eu vou falar para vocês que isso é um problema para mim, porque primeiro eu já falo alto. Quando eu estou nervosa, eu falo 3 vezes mais alto. Então, eu também, mesmo trabalhando comunicação, mesmo trabalhando a parte de programação neurolinguística, porque a comunicação está toda ligada, né, com a PNL, eu ainda também me policio, tá? É uma coisa que a gente nunca deve deixar de fazer, é se policiar e ajustar a comunicação. Peça para que outras pessoas expliquem de forma resumida o que foi dito e certifique que entenderam a mensagem que você quis passar. Pergunte às pessoas o que elas sentiram quando você passou aquela mensagem a elas. Isso ajuda também muito a gente entender como a nossa comunicação está chegando até o receptor. À medida que você for aplicando essas dicas, vai notar uma melhora no modo em que se comunica. Isso porque, ao utilizar o que foi dito aqui, desenvolverá um pilar muito importante quando se trata de comunicação, que é a compreensão. Em contrapartida, somente ouvir é diferente de escutar. Para escutar, é preciso pensar no sentimento que a mensagem deseja passar. Hoje em dia, as pessoas estão ouvindo para dar respostas e ter razão. Diferente de escutar. Vocês sabem a diferença entre ouvir e escutar? Entender essa diferença vai reduzir totalmente os desentendimentos. Então, as pessoas ouvem o que querem, porque já tem respostas prontas sobre aquilo que está sendo recebido, aquela informação que está sendo recebida. Mas, na verdade, a gente tem que escutar. Escutar não é só as palavras que estão sendo ditas, é o sentimento e como a pessoa que está falando está se sentindo enquanto está passando aquilo para vocês. Tá joia? Um conselho para desenvolver essa comunicação, então. O primeiro é escutativa. Em um diálogo, é importante prestar atenção à mensagem do emissor. A escutativa consiste em ouvir e responder atenta e cautelosamente o que é dito, gerando uma conversa mais fluida. Mensagem clara e concisa. Para evitar conflitos ou mal-entendidos, é importante que você seja claro e objetivo quando você for passar aquela informação, tá? E assim, de forma relevante, sem muitos detalhes, a não ser que você esteja vendendo um produto e precisa especificar aquele produto. Ou se você está explicando os pormenores de algo que aconteceu para alguém, como, por exemplo, comunicação entre advogado e cliente, que aí também é um lado profissional. Na maioria das vezes, em conversas pessoais, pouco se valem os detalhes, tá? Eles podem passar batidos, a não ser que seja uma fofoca boa e você procure saber os detalhes. Fora isso, pode pular. Expressão assertiva. Tanto saber dizer não, quanto defender a sua posição são capacidades fundamentais para a comunicação. Para conseguir isso, o importante é expressar opiniões pessoais e de preferências a forma educada, criando o hábito de se comunicar de maneira firme. Então, quando você sabe das suas verdades, quando você tem os seus valores, dificilmente você vai entrar em conflito com o outro. A gente só entra em conflito com as pessoas quando a gente tem os nossos valores quebrados. E isso envolve autoconfiança, autoconhecimento. Vale a pena comprar aquela briga? Se não, internaliza, finge demência e vai. Empatia. Algumas pessoas se fecham em suas próprias perspectivas, sem procurar entender a postura dos outros, ou seja, sem serem empáticas. Isso pode resultar em conflitos interpessoais e evita também a solução, né? E aí as pessoas geralmente fazem um tratamento de silêncio, acham que o tempo vai resolver. Não, não vai. Na verdade, vai potencializar a falha de comunicação. Então, ter empatia é você tentar se colocar no lugar do outro, né? Mas, de fato, se colocar no lugar do outro, não é só da boca para fora.
Isso também ajuda a sua comunicação. A expressão não verbal. Lembra que eu falei há um tempinho atrás sobre como as nossas expressões falam? Então, eu posso muito bem falar uma coisa para você e fazer uma cara, uma expressão facial que diz outra. E aí você vai ficar confuso. Será que ela está falando a verdade? Será que não está? Isso é muito utilizado nos interrogatórios, né? Porque as pessoas falam de um jeito e usam expressões de outra forma, tá? O corpo fala mais do que as palavras, não importa o quão bem você expresse as suas ideias. Ao destinatário, também percebem como você se sente pela forma de mover as mãos ou pela expressão facial. Controlar o corpo permitirá que você tenha uma comunicação muito mais efetiva. Agora a gente precisa saber, a gente já passeou ali pela parte de desenvolvimento, de acolhimento, de saber o que é. E agora precisa saber quais são as vantagens de ter a comunicação efetiva. Então, as vantagens que a comunicação pode trazer a você são bem maiores do que você possa imaginar. Por isso, praticar essa habilidade pode gerar decisões mais assertivas. Nesse sentido, quando todos estão dispostos a comunicarem os problemas que encontram, fica mais fácil indicar a solução. Além dessa vantagem, há a possibilidade de criar um vínculo maior entre as pessoas. Efetividade na comunicação. O objetivo da efetividade em se comunicar é atingir um nível gerencial do discurso. Então, é você saber que você está à frente daquele discurso e manter isso, sem permitir que outra pessoa tome a frente. Por quê? Se você está no meio, de novo, pode ser, vamos usar agora um exemplo de trabalho. Você está no meio de trabalho com um colega, você começa a falar sobre determinado assunto, se o outro colega perceber que você não está tendo clareza sobre aquilo que você está passando, ele toma a fala para ele e ele começa a explicar, certo? Então, isso é a parte gerencial, é você saber como se portar e chegar na comunicação de forma clara até o final, sem permitir que o outro tome essa gerência de você, tá? As decisões e informações são elaboradas de forma consistente e clara, pesando autonomia e autoridade, não como um modo de poder, mas sim como uma via de responsabilidades. A importância social das decisões e ideias expostas. Bom, se a gente está falando de trabalho, a gente pode falar agora em equipe, num geral. A família é uma equipe, né? Todo mundo trabalha junto. Então, as equipes se tornam mais unidas quando você tem uma comunicação mais efetiva. A união é um fator desencadeado pela comunicação. Quanto mais as pessoas se comunicam de forma aberta e franca, mais elas irão criar um laço de conforto e segurança. No ambiente de trabalho, transforma as pessoas em um time com objetivos em comum. Evita mal-entendidos. Quando a comunicação é falha, abrem-se espaços para conflitos e mal-entendidos. Este tipo de comunicação dentro de uma empresa pode causar a desunião e vários outros malefícios. Melhora na tomada de decisão. Quando você sabe como se comunicar com seu marido, com seu filho, com seu amigo, você aprende a tomar decisões de forma mais rápida. Tá? Quando todos eles têm eficiência de comunicação, a gente sabe como contornar os problemas e tomar as melhores decisões. Então, eu sei como o meu filho se comunica. Então, na hora de tomar uma decisão, eu sabendo distinguir essa comunicação, eu sei como passar a decisão de talvez ele precisar sair para comprar alguma coisa para mim, ou para ele quando eu preciso fazer com que ele pense em algo que seja melhor para ele, tá? Vamos trazer isso agora para o âmbito de trabalho. Quando a organização se comunica de forma eficaz, é possível tomar decisões mais acertadas. Eu sei o que Maria consegue fazer e eu sei o que João consegue fazer através da comunicação. Então, eu não vou passar para Maria um trabalho que seria muito melhor feito pelo João. Se eu passo para Maria, existe uma falha de comunicação entre a gente, tá? Delegação de tarefas mais eficaz. Saber delegar funções é fundamental para que nenhuma atividade importante seja deixada de lado.
ou realizadas sem a atenção necessária. Novamente, em qualquer instituição, amizade, familiar, trabalho, a gente aprende a delegar funções. Então, às vezes, você vai fazer uma reunião com seus amigos. Tem uma amiga que é melhor decoradora, então você fala, você fica responsável por organizar. A outra é melhor cozinheira, então você fica responsável pelos petiscos e eu sou ótima organizadora. Fico aqui delegando as coisas e saio para comprar o que precisa. Evita totalmente a falha. Então, por exemplo, eu sou ótima organizadora, mas sou péssima na cozinha. Se alguém me delegar para fazer alguma coisa, eu vou falar, não, gente, então eu não vou, porque eu não sei fazer, tá? Então, saber exatamente as habilidades de cada um faz a gente aprender a delegar melhor e evitar os conflitos de comunicação. Bom, a tendência de quem pratica a comunicação efetiva é gerar cada vez mais vantagens, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. E é isso. Finalizei no tempo certo.